Todo fim é o início de um novo ciclo. Para aumentar o conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje com o tema Eneagrama, uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Minha gente, depois de uma temporada gostosíssima de verão, onde ficamos no Farol da Barra, depois ali no Rio Vermelho, cartões postais de Salvador, voltamos para nossa casa, que é bom também, né? O melhor de tudo de fazer essa viagem, esse passeio é voltar para casa. Estamos de volta aqui no nosso estúdio, hoje com esse tema maravilhoso, super interessante. E eu recebo aqui com muitíssimo prazer ela, Tiana Magalhães. Gente, olha só, ela é Enea Coach, consultora em Eneagrama empresarial, trainee de Eneagrama e PNL e hipnoterapia, Master Coach e hipnoterapeuta clínica. Muito bem-vinda, Tiana. Prazer é meu de estar aqui. Olha, você viu? Presta atenção, nosso time aqui hoje tá demais. E recebo também com muitíssimo prazer Mel Barbosa. Ela é superintendente de relações humanas num Contact Center, especialista em educação corporativa, trainer em programação neurolinguística, traz a experiência do coach e Eneagrama para desenvolvimento de lideranças e é embaixadora Ikigai aqui no Brasil. Bem-vinda, Mel. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que desde a hora que eu falei o tema do programa, deve estar muita gente se perguntando o que é Eneagrama, né? Você deve estar pensando, você já ouviu falar? Sabe o que é? Olha só, nós fizemos uma pesquisa lá na Wikipédia, Enciclopédia Livre, e diz o seguinte: Eneagrama é uma figura geométrica de 9 pontas que funciona como um símbolo processual. Pode ser usado na compreensão e estudo de qualquer processo contínuo, uma vez que sua lógica é que o fim é sempre o início de um novo ciclo. É essa riqueza de possibilidades que explica a presença do Eneagrama em diversas tradições antigas, do pensamento grego de Pitágoras e Platão, as filosofias, passando pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. E eu vejo que no pescoço de Tiana tem o símbolo. Dá pra dar um close, Marcelão, pra gente mostrar? Pois é, e aí eu venho perguntando pra você, Tiana, agora nos tempos pós-modernos, como é que é utilizado o Eneagrama? O Eneagrama hoje ele é muito utilizado para estudo da personalidade humana, para que a gente possa se conhecer, se desenvolver. E como você acabou de dizer, ele é muito rico e antigo. E é um dos conhecimentos hoje que tem sido muito difundido, a nível mundial inclusive, para auxiliar pessoas a avançarem, a darem passos em direção à sua melhor versão e auxiliarem pessoas também a fazerem o mesmo movimento. Olha só, descobrir a personalidade. Mel, você já usou o Eneagrama para descobrir a sua personalidade, o seu tipo? Eu uso muito. Eu tive o prazer de fazer o curso com a Tiana alguns anos atrás. E no começo eu nem me identificava muito com o meu tipo, o meu eneatipo. Eu ficava, será que é, será que não é? Por algumas questões. E aí eu fui vendo que quando a gente vai se aprofundando, parece um quebra-cabeça. Aí a gente vai se montando. Aí hoje eu me reconheço. Me reconheço bastante. No meu eneatipo 1, e isso me ajuda bastante até nos momentos mais difíceis. Como eu já conheço os meus pontos fracos, eu já sei aonde que aperta, onde que o sapato aperta, quando tá chegando naquele lugar, aí eu já, eita, eu tô com essa ira, eu sei por quê, por que que eu tô com essa raiva, e eu já consigo me controlar melhor. Pra mim, eu acho que quando a gente se conhece mais, quando a gente tem essa possibilidade de se ver melhor, a gente consegue lidar com o outro melhor, a gente consegue trabalhar melhor, viver no dia a dia, se conectar com as pessoas melhor. Concordo plenamente. Enea vem de 9, não é isso? Grama é símbolo, né? Símbolo de 9 pontas. Ou seja, são 9 tipos de personalidades, é isso? Eu fico te perguntando, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para ver cada tipo, mas como é que a pessoa faz para poder descobrir o seu tipo de personalidade? Que deve estar em casa todo mundo se perguntando o que é. É bem interessante você fazer essa pergunta, porque eu não indico que as pessoas vão até a internet e façam qualquer teste e
Porque na internet, infelizmente, tem muitas informações desatualizadas. E elas podem fazer uma identificação muito limitada e equivocada, inclusive. Como a Mel falou, o Eneagrama é como se fossem peças de um quebra-cabeça. São vários elementos que contribuirão para que a gente faça uma identificação assertiva. Afinal de contas, estamos fazendo um movimento de autopercepção. Então, Perfeito. o ideal é que você mesma faça sua autopercepção. E se você tiver a orientação de um profissional que tem um conhecimento, esteja atualizado, porque o Eneagrama ele vem se atualizando, existem outras peças do quebra-cabeça que têm chegado para poder clarear ainda mais, então o estudo está cada vez mais rico. É o que eu geralmente compartilho nos cursos, como tive o prazer da Mel participar. E como ela falou, ela pôde se perceber quando ela conheceu todas as pecinhas. E aí fez sentido identificar como é que ela age, por que que nós agimos como agimos. O Eneagrama vai muito mais além do que isso, porque ele nos proporciona aprendermos como eu posso estar no meu melhor. Olha eu posso que estar maravilha. agindo de uma forma hoje, só que eu posso acessar o que há de melhor em mim. Vou te contar que você vai brigar comigo agora. O que é que eu fiz? Fui pra internet. Fiz um teste de internet. Olha o que meu teste de internet deu. Me deu que eu sou igual... Quem foi que falou que é tipo 1? Pronto. Meu teste de internet disse que eu sou tipo 1. Peraí que eu vou mostrar os tipos todos ali, daqui a pouco. Perfeccionista. Você é do tipo 1. O que significa que você tem uma ótima bússola moral e um firme senso do que é certo e do que é errado. As outras pessoas te veem como um exemplo a ser seguido. E você se esforça para ser um exemplo positivo e defender os outros. Você geralmente sabe quando cometeu erros e tenta praticar o autocontrole. Seus tipos de personalidades adjacentes, frequentemente chamados de asas, são os tipos 2 e 9. Fiquei na dúvida. Achei que talvez eu fosse, depois vai ser alguns aspectos. Eu falei assim, quieta com esse negócio de internet. E na minha entrevista de tarde eu vou saber como é que é. E aí, emendando para depois a gente vir para todos os tipos de personalidades, eu quero buscar uma outra pergunta que estava aqui também na cartola. Sim. Qual é o risco da pessoa, quando está buscando o desenvolvimento do autoconhecimento, correr para esses testes rápidos de internet? O que pode acontecer? Pode ser que você faça um teste e possa dar o seu perfil que você tem. Só que pode acontecer de não, porque existem outros elementos. Por exemplo, eu costumo dizer que é como se essa blusa que eu estou vestida fosse o perfil. E o blazer fosse o instinto que acompanha o perfil. E quando junta os dois, você tem mais chances de bater o martelo em como você funciona e qual é o seu perfil de fato. Então, quando se fala sobre os perfis, e a maioria das pessoas tem esse interesse inicial, eu quero descobrir qual é o meu tipo, entre 1 e ao 9. É muito bacana isso. Só que quando ela tem um contato mais profundo com o Eneagrama, ela percebe que vai muito mais além. Então, quando ela faz a junção desses instintos, que são 3, nós temos o instinto social, o instinto de autopreservação e o instinto sexual, que aproveito para reforçar, não está conectado, relacionado com a questão só de sexualidade, Sim, mas com o nosso poder de ação, de realização. Então, quando a gente faz um estudo mais profundo e identifica qual é a predominância desses instintos, eu, por exemplo, tenho uma tendência de ser mais social. Então, quando o meu lado, que é mais social, se junta ao meu perfil, eu tenho características que podem divergir dos outros perfis que são iguais aos meus, que é o 7. perfeito. Então, você tem que ter um conjunto maior. É bacana se você tem um despertar, uma curiosidade inicial. Deixa eu ver o que é isso. Isso Mas me trouxe depois atenção. você caminhar para algo sem falar, meu, porque você pode correr o risco de estar uma crença de que você tem aquele tipo, que é aquilo, na verdade não ser, e você caminhar por um caminho errado. E aí no decorrer da vida, né, com o passar do tempo, isso acaba te atrapalhando, ao invés de te levar em frente. Na empresa, normalmente, quando a gente descobre o eneatipo, quando a gente vai fazendo com as pessoas, eu falo que um grande ganho no mundo corporativo é eu saber qual é o seu eneatipo para eu falar a sua língua, para eu falar de um jeito que você entende. Um exemplo, né? Ela vai falar dos eneatipos, mas a gente que é tipo 1, que é perfeitinho. A gente que é tipo 1, quando a gente se vê numa situação que foge do controle, a gente meio que pode gerar uma irazinha, pode gerar uma raivinha. Se eu já sei isso, se você já sabe que eu sou assim, na hora da raiva você já sabe, Mel, calma, ei, calma. Já sabe como pouquinho antes, lidar. aí você já sabe como lidar. Interessantíssimo. Perfeito.
Vai até depois a gente mostrar, rapidinho, vamos mostrar aqui os tipos, os 9 tipos. O 1 seria o perfeccionismo. Lógico, gente, que aqui é um resumo, né? Tiana? Tiana pode explicar muito melhor que eu. É um resumo da principal característica. Mas, além dessas, tem todas as outras características e os prós e os contras. Né? Mas aí, você observando, tá corretinho, é isso mesmo? Alguns autores, eles dão denominações diferentes, mas essas denominações do exemplo que vocês estão dando, já dá para explicar e entender. É como se cada palavrinha dessa pudesse resumir. E no decorrer que eu for falando um pouquinho, vai ficar mais claro. Perfeito. E lembrando, mais uma vez, que não existe o melhor ou pior, né? Assim, e ele é tipo 7, vixe, não gosto do tipo 7. Não dá pra rotular as pessoas por causa disso aí. O que vai variar é o nível de consciência. A Mel acabou de falar que ela no início ela não sabia lidar muito bem com a questão da ira, que é característica muito do perfil dela. À medida que ela foi se desenvolvendo, hoje ela tem resultados infinitamente melhores por conta desse autoconhecimento. Então, o que eu diria é que nós podemos estar em níveis de consciência mais saudáveis a partir do momento que a gente se conhece, se desenvolve, e acessando níveis mais saudáveis, a gente vai estar no melhor de nós. No melhor de nós, a gente vai se relacionar melhor, Perfeito. se comunicar melhor. E nos níveis de média consciência, eu posso estar muito presa a padrões do meu perfil que podem me trazer benefícios, como também podem ser sabotadores para alguns objetivos que eu possa ter, principalmente relacionais. E ainda tem os níveis de não saudáveis, que aí a questão pode ficar bem complexa. E aí vem transtornos, pode vir depressão, problemas de relacionamentos sérios, infelizmente, como a gente vê na humanidade. Com certeza. Qual é o principal ponto para que a gente não rotule as pessoas? Olha, Pensando nos eneatipos, uma das coisas que eu mais gosto no eneagrama é exatamente a possibilidade de que não é o outro que me diz quem eu sou. Por exemplo, você fez um teste e aí naquele teste não deu muito certo, não achei, não é isso não. Se não me falha a memória, o meu teste não dava 1, não é? Senão, vou tentar me lembrar. E aí eu fiz o teste, não deu aquilo. No eneagrama, a gente é que se descobre. É um passeio, Você vai sendo conduzido pelo profissional, mas você que vai descobrindo o caminho. Você vai se descobrindo, é um autodescobrimento. E isso é que eu acho mais legal, mais divertido. E ele não me taxa, aqui você é isso aí, pronto. Não, peraí, você é isso, mas você tem a possibilidade disso. Aqui por trás tem isso. É esse quebra-cabeça que a gente vai falando, que vai montando cada ser humano diferente. Uma pessoa não é igual a outra. Então não dá pra Ainda que tenha o mesmo eneatipo. Ainda que tenha no mesmo eneatipo. E isso que é a maravilha, né? Que é a diversidade boa e gostosa de se viver e aprender a viver. Então não saia daí, isso é ponto de vista. A gente já volta com mais programa pra vocês. Fique aí. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje com o tema Eneagrama, uma ferramenta de autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional e o desenvolvimento para a vida toda, né? Gente, eu tô ficando fã desse negócio. Cadê nossa imagem? Olha lá, pronto, são os eneatipos. Se você ligou a televisão agora, não tá sabendo muito do que a gente tá falando, o Eneagrama, cada um tem um tipo de perfil, de personalidade. Explica mais um pouquinho, Tiana, como é que eles são divididos em blocos, é isso? Como é que é isso? Por exemplo, nós temos o centro de inteligência mental, emocional e corporal. Então, cada 3 desses grupinhos de 9 perfis, cada tríade, está relacionada a um desses centros. Então, por exemplo, o perfil 891 faz parte da tríade instintiva. São pessoas que têm muito poder de ação e por trás, inconscientemente, acessam muito mais forte a emoção da raiva. 8, 9 e 11, ou seja, que está lá em cima no topo. É. O 2, o 3 e o 4 são pessoas da tríade emocional. Então, inconscientemente, elas acessam mais a emoção da tristeza. E os 5, 6 e 7 são os perfis mais da tendência emocional. Eu faço parte dessa tríade. E eles têm por trás medo. Acessam muito forte o medo. O 5, o 6 e o 7. Isso.
Perfeito. Aí eu vou trazer uma informação que eu peguei da Fátima Mota, que é uma especialista em eneagrama. E ela coloca o seguinte: o método desenvolve a aceitação e a compaixão pelos outros e por si. Permite entender o motivo que está por trás de cada comportamento, identificando os principais gaps, reconhecendo seus pontos fortes e fracos, né? E os pontos fortes como líderes, bem como tomando decisões para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Foi mais ou menos o que Mel falou anteriormente, que na verdade não é uma ferramenta de você dizer eu gosto de tal perfil, não gosto. Não é, é você não julgar o outro, saber como lidar com o outro e também pro seu autoconhecimento e você não ficar naquele, eu sou assim, pronto. Não. Não é síndrome de Gabriela, né? Não é. Pode evoluir, nascer por favor. Crescer assim. Mas algumas decisões são tomadas, eu tomei com base nisso aí. Eu, por exemplo, não dirijo mais há alguns anos. Porque eu fico muito nervosa ao dirigir. Eu viro um animalzinho, meio que incontrolável. Eu sou muito nervosa, eu fico com raiva, as pessoas não dão seta, e aí... Aqui em Salvador, então, nossa. Faz parte do meu eneatipo. E aí eu decidi não mais dirigir. Hoje eu tomei essa decisão para poder me preservar mais. Então, esse estresse eu não tenho mais. Agora, a sua decisão não poderia também fazer um curso para perder o medo de dirigir, para aceitar as pessoas que não dão certas? Não é nem medo, é raiva mesmo que eu fico. Poderia, sim. E isso vem evoluindo, tá? A raiva das pessoas que colocam... sabe quando você tá no elevador e a pessoa aperta pra cima e pra baixo? As pessoas não sabem usar o elevador. Gente, aquilo você aperta para onde você quer ir, não é onde o elevador está. Se você quer descer, você aperta para descer. Se você quer subir, você aperta para subir. Não é? Vamos combinar essa raiva isso. Hoje eu dou risada. Quando eu vejo aquilo ali, eu já, ao invés de... Já conseguiu passar? Consigo. Quer ver outra coisa? Você quer entrar e as pessoas que não... Não, você quer sair do elevador e as pessoas querem entrar e não espera as pessoas saírem. Como assim? Não dá, dois corpos não ocupam, é física. A gente começa a rir de muitas situações. Hoje, até quando eu fico muito nervosa no trânsito, até como carona mesmo, que eu tô nervosa no trânsito, eu dou risada. Porque hoje eu me conheço. Hoje eu sei quais são os meus limites, até onde eu devo ir, até onde eu não devo ir. Tem coisa que vale a pena a gente estudar, tem coisa que nem vale a pena mais. Hoje dá pra ir de boa, tranquilo. Aí eu vou pra fazer essa pergunta desse clique que ela teve. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu quero me autoconhecer, quero me desenvolver pessoal e profissionalmente, descobrir o meu eneatipo. Fazer o que agora? Qual é o passo? O primeiro passo é você procurar um profissional que possa te dar essa orientação. Pode ser através de um treinamento, de um curso ou individualmente. Como você falou na apresentação, eu sou Enea Coach. Então, existem coaches que trabalham com Eneagrama e podem fazer um movimento individual, caso você não tenha oportunidade de participar de uma turma e tal. Então, é esse movimento de você se auto-perceber, como a Mel falou, vários movimentos que ela tem feito para se auto-perceber e já sabe quais são os limites dela e bem buscando se superar. E a Mel de hoje, comparada à Mel de antes, que acessava bastante essa raiva, porque quando eu falei da tríade que tem as emoções por trás, é porque se você continua acessando inclusive essas emoções, pode inclusive gerar doenças, além de outras situações como problemas de relacionamento. Então, se você faz esse movimento de se auto-perceber e você compreende, uma dica que eu daria é: busque aprender com quem tem ética, com quem vai te ensinar com ética. Perfeito. E com atualização. Porque se você vai aprender de uma forma equivocada, uma ferramenta tão preciosa como essa pode fazer com que você, ao invés de usá-la para se desenvolver, saia rotulando pessoas, acreditando que você é aquilo e acabou, como você brincou da Gabriela. E essa ferramenta é muito preciosa. A gente pode utilizá-la para muito desenvolvimento. Não é à toa que multinacionais, a nível mundial, já têm abraçado o Eneagrama. Pois é. Mel, por exemplo, você não pode mudar o seu tipo, né? Você nasceu assim, você não muda o Gabriela nesse quesito. Mas você pode mudar o que aquele tipo traz. Uhum. É só mudança de atitudes. Você perceber que fica raivosa com aquilo, você pode ou eliminar o que te faz a raiva, ou buscar um outro caminho. Isso. Seria isso? Então, todo mundo pode desenvolver. Isso. Pra gente acabar com a sombra, a melhor forma é a gente jogar luz sobre ela, né? Perfeito. Então, quando eu me ilumino, quando eu sei aqueles meus pontos a trabalhar,
eu posso escolher, olha, isso eu quero trabalhar, isso eu não quero participar, eu não quero mais fazer isso aqui. Com isso a gente se desenvolve, com isso a gente lida melhor. Eu brinco que se eu conhecesse Tiana há alguns anos atrás, eu não teria me separado. Eu estaria casada hoje, porque eu poderia lidar melhor com algumas situações que me incomodavam tanto, que me traziam tanta raiva, que hoje, sabe, é só uma Só toalha. porque ele deixou a tampa levantada, só uma toalha. só porque apertou a pasta no meio. Interessantíssimo, né? A gente está falando aqui que o Eneagrama é um sistema, né, uma ferramenta milenar, e é mesmo. Data de em torno de 4.500 anos lá atrás, quando foram encontradas as primeiras figuras desta mandala, né, que a gente pode chamar assim, que é um formato de mandala. Aí, séculos depois, o místico e sábio armênico Gurdjieff trouxe esse conhecimento aqui para o Ocidente. E mais tarde, pelas mãos de Oscar Ichaço, as pronúncias eles nem sabem, o Eneagrama das Personalidades, e o psiquiatra chileno Cláudio Naranjo. O Eneagrama se tornou uma ferramenta utilizada tanto no caminho da vida individual, quanto para o desenvolvimento de equipes e lideranças em organizações. Ou seja, Mel, é uma ferramenta importantíssima de liderança? Sim. Como e por quê? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu trabalho muito com comunicação assertiva. Há um tempo atrás, nas corporações, a gente fazia cursos de como dar feedback. Aí tinha aquele bendito do feedback sanduíche. Fala a primeira parte boa, fala a parte do... E isso rotulava todo mundo como se fosse a mesma coisa, para a gente dar o feedback igual para todo mundo. Quando você descobre os tipos das pessoas, quando você personaliza aquele feedback, você está dando feedback para aquela pessoa, da forma com a qual ela vai entender melhor, da forma com a qual eu consigo me conectar de uma vez por todas com ela. E aí flui muito mais fácil. O líder que tem essa ferramenta no seu dia a dia e que utiliza, ele consegue falar muito mais fácil com o seu liderado. Absolutamente. Ou seja, ela falou de grandes multinacionais, eu tenho aqui, olha só, empresas que usam o Eneagrama. Sony, Disney, Bradesco, Itaú, Avon, Vivo. Ou seja, você acha que essas empresas, elas descobriram esse mundo, elas usam isso por quê? Quais resultados que elas buscam, Tiana? Tem um estudo, inclusive, que ele traz os resultados que essas empresas elas têm com o Eneagrama. Então, melhorias consideráveis na comunicação, feedback, gerenciamento de conflitos, vendas, na parte até de coaching, porque muitas empresas têm investido também no coaching. Ou seja, tem muitos ganhos. Então, muito do que a Mel acabou de dizer. Então, quando você consegue enxergar o outro com muito mais clareza e profundidade, a sua conexão com ele é maior. Então, hoje, é até dito como um dos grandes desafios para líderes se conectar fortemente com a sua equipe. Então, quando ele tem esse estudo do Eneagrama, e o Eneagrama tem entrado nas empresas para trabalhar essas equipes, a liderança também, porque não adianta trabalhar só a equipe e não a liderança. Sim. Trabalhar todos, os resultados são infinitamente melhores. Perfeito. E, Mel, é para todo mundo, ou falando de empresa, todo porte de empresa, ou só para essas grandonas que podem acessar o Eneagrama? Não, todos os portes de empresa. Imagine você numa vendinha ali no bairro que tenha 2 funcionários e o chefe saiba falar com cada um dos funcionários do jeito que ele vai entender. Comunicação, você é especialista nisso, é responsabilidade de quem emite. A responsabilidade é sua. Então, para que o outro entenda, não adianta nada você estar fazendo um programa desse maravilhoso em russo. Sim. Ninguém vai entender. As pessoas não vão entender. Você está falando em português, para que todo mundo entenda. A mesma coisa eu descobri o eneatipo do meu funcionário, qualquer que seja. É eu falar do jeito dele, que ele entenda, na língua ou na linguagem, enfim, que ele entenda melhor. Para todo mundo. Você colocou na sua empresa? Coloco no meu dia a dia, coloco na empresa. Eu tenho um programa de desenvolvimento com os coordenadores e esse ano a gente entra com a supervisão também. Só para o pessoal entender, a sua empresa é de quê e qual seria o porte dela? Assim? É Contact Center, a gente está aí com mais de 10 mil funcionários, 10 mil colaboradores. Uma empresa grande, Brasil, uma empresa grande. E a gente trabalha com as lideranças, hoje a gente está trabalhando com os coordenadores, né? Foi o primeiro ano que a gente desenvolveu esse trabalho. A gente entra agora no segundo ano.
desenvolvendo a supervisão. Então, a gente está indo em cascata, porque a gente entende que um supervisor, tendo essa chave, sabendo essa ferramenta, ele vai poder disseminar isso. E eu costumo brincar nos treinamentos que isso é salva-casamento. Porque quando você descobre a linguagem do outro, eu uso muito tanto o Enneagrama quanto as 5 linguagens do amor. Quando você descobre a linguagem que o outro interpreta o mundo, como ele lida, você vai saber por que seu funcionário faz aquilo, você vai saber por que ele falta, ou por que ele está doente, ou isso precisa ser genuíno. Acho que a palavra básica para o trabalho que a gente tem feito é ser genuíno. Isso precisa estar no DNA. Tem que ser de verdade, tem que ser verdadeiro, não pode ser falso. E nesse caminho, desde que vocês começaram até agora, o que você já percebeu de lição, assim, em termos de empresa? Tem muitos casos, assim, maravilhosos, assim. Tem algumas pessoas que às vezes desmontam, sabe? Você tá lá dando uma dinâmica, enfim, aí eles desmontam. E aí a gente chama no cantinho e vai fazer uma coisa mais pessoal depois. E aí vai entender o porquê que o resultado daquela pessoa não está chegando. Né? Então aí então você entendeu que o seu resultado não está chegando por isso. Então o que a gente pode fazer agora para poder melhorar? E tem também pessoais, né? Que eu sempre conto isso, uma colega que estava se separando porque o marido nunca dizia eu te amo para ela. Olha e só. aí eu fui perguntando, mas ele nunca te disse eu te amo? Mas e aí, como é que é o dia a dia? Não, ele acorda de manhã, bota o café na mesa, ele faz o café, depois leva minhas filhas no colégio. Ele leva suas filhas no colégio? Ele leva minhas filhas, depois vai lá pegar. Enfim, o sujeito fazia tudo por ela. Aí você já percebeu que talvez ele te diga eu te amo a cada minuto? O tempo inteiro? O tempo inteiro do seu dia. Aí dei os 5 linguagens do amor para ela poder ler, e ela leu, e aquilo... Ela, nossa, você salvou meu casamento. Tem uma frase que eu adoro. Escute as atitudes, não escute as palavras. Cada pessoa tem um jeito de amar muito bacana. diferente. Tem gente que é de toda forma de mostrar. Mas isso é muito interessante. Olha como... E outra coisa também que tava lembrando aqui. Não dá pra dissociar nossa vida pessoal da profissional. Não. Nós somos um todo. Então, uma coisa influencia na outra. O assunto tá bom, né? Mas tem que dar um break. Daqui a pouco a gente volta com mais ponto de vista. Não saia daí. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre Enneagrama, uma ferramenta de autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional. E eu fiquei aqui super interessada, porque além da parte profissional, que a gente já falou que é fantástica para liderança, para carreira, a questão de também ser usado para pais e filhos, além de casal. Como é isso? Como é que já quero usar lá em casa com o Bernardinho, como é que eu faço? Na verdade, o Enneagrama serve para tudo na nossa vida, tanto para a gente se autodesenvolver, quanto para todas as nossas relações. Então, muitas pessoas têm utilizado, sim, na educação dos seus filhos. Já dá para perceber traços daquela personalidade, no comportamento da criança. E você, a depender da forma como você lida com isso, você pode ajudar o seu filho a acessar níveis mais saudáveis e estar no seu melhor no decorrer da sua vida. Pode ser utilizado também para educadores. Muitos profissionais, existem faculdades no Brasil que utilizam já o Enneagrama. Então ele serve para todas as nossas relações. Tem pessoa que está assistindo a gente, está pensando, mas isso é lá para Tiana, isso é lá para Mel, para a empresa de Mel, é distante de minha realidade. Não é. Como é que faz a pessoa botar isso na prática mesmo? Ok. Eu vou dar o meu próprio exemplo. No passado, eu tinha atitudes que eu não tinha consciência por que eu agia daquela forma. E na carreira, inclusive, eu tinha, às vezes, resultados não tão positivos. Porque a minha tendência de personalidade do meu perfil é acessar no seu melhor, e todos os perfis têm a sua essência, que é o que a gente vem para o mundo no nosso melhor. E no caso do meu perfil, que é o 7, faz parte... Vamos botar de novo, produção, um perfil ali pra gente ver. Pronto, o dela é o 7, pronto, sonhadora. Eu vou dar exemplo do meu, já que não dá pra falar de todos, e se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, me procurem nas redes sociais. Pronto, segue a Tiana lá ela explica na rede social, gente, todos. Aqui a gente não tem tempo, então a gente vai concentrar aqui, ó,
no tipo dela, né? A tipo sonhadora. Ok. Esse é um perfil, o perfil 7, faz parte da tríade mental. E no melhor dele, na essência, ele se conecta muito no seu coração com gratidão, sobriedade. E no seu mental, ele está muito conectado com trabalho, plano divino, ou seja, missão de vida, o que fazer nessa caminhada. Só que no nível da personalidade, quando a gente acessa esses mecanismos da personalidade, que são uma proteção para a gente trilhar nossa caminhada, o 7 pode, ao invés de acessar as virtudes do coração, daquela sobriedade, ele pode ficar acessando muito a gula, ou seja, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E no passado, eu tinha uma gula imensa, fazia vários cursos ao mesmo tempo, fazia inúmeras coisas juntas e acabava Não focava em tendo. nada. Tinha problemas com foco, tinha problemas com qualidade. Também acabava não tendo um filtro para selecionar o que era realmente valioso para eu agregar para minha vida, principalmente nas formações que eu fiz. E quando eu comecei a saber disso e buscar fazer os movimentos para me desenvolver, hoje eu acesso muito forte sobriedade e estado de presença. Então não adianta eu querer ensinar, compartilhar com as pessoas se eu não faço o movimento comigo. Então o primeiro movimento é comigo, que é o que eu tenho feito bastante. E no mental, ele acaba podendo, na personalidade, ficar pensando em cenários futuros muito positivos. Fica muito no futuro. E hoje, tendo feito esses movimentos que eu faço comigo, eu ensino como fazer com o seu perfil, ensino como você também, com a sua comunicação, auxiliar pessoas a acessarem o melhor delas. Ou seja, tem exercícios práticos para você fazer. Sim. Você, primeiro passo, identifica o seu eneatipo, sua personalidade. Você vai ver todas as características de sua personalidade. Vai ver assim, olha, eu preciso melhorar isso daqui, vou mudar isso aqui. E aí tem como fazer praticamente. Sim. E uma das coisas mais ricas é manter a sua essência. Não adianta eu querer ser como o perfil de Mel. Eu posso me espelhar em aspectos bacanas da personalidade dela. Só que eu vou manter a minha essência. Então, se eu busco estar no melhor de mim, eu vou agregar muito ao mundo. E se cada um, com o seu perfil, com o que ele traz, ele puder também apresentar o que há de melhor nele, a gente vai todo mundo se conectar mais facilmente, se relacionar melhor e avançar. Maravilha. E isso serve para tudo, gente, porque se dá certo na empresa, e a empresa tem resultados, mais produção, mais lucro, dá certo também na nossa vida pessoal, que a gente vai ter mais uma relação melhor com nossos filhos, uma relação melhor com o nosso companheiro. Ah, gente, que maravilha. Olha só, tava sem dados, né? Trouxe dados para vocês agora. Eles adoram que eu trago dados. Ó, uma pesquisa realizada pela Abolt, em parceria com a área de pesquisa e inteligência do mercado da Abril, concluiu que apenas 10% dos brasileiros se consideram completamente satisfeitos com a vida. E a falta de dinheiro foi um motivo mais citado. Mel, você acha que realmente a falta de dinheiro é uma causa ou é uma consequência? Bom, aí nesse caso a gente entraria em outra esfera, mas é uma consequência, né? Eu também, como embaixadora Ikigai, não sei se você já ouviu falar do Ikigai, acho que é uma... Já ouvi falar, mas é bom a gente esclarecer o que é o método Ikigai. Isso, uma boa... bom, tem uma ilha no Japão chamada Okinawa, vou resumir bastante, em que descobriram que as pessoas são muito longevas, demoram muito para morrer. E aí foram entender o que essas pessoas tinham de tão especial. E eles perceberam que todas as pessoas lá têm um propósito. Todas as pessoas têm um propósito pelo qual viver. E esse propósito pode ser um grande empresário, ou varrer a rua, ou colocar o café para os filhos. Cada pessoa tem o seu propósito. E eles vivem pelo propósito deles. Ikigai. Quando a gente trabalha, quando a gente vive com o nosso propósito, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, eu costumo dizer que eu não falo isso muito, porque senão meu patrão corta meu salário. Mas eu trabalharia de graça, porque eu amo o que eu faço. Isso é o meu Ikigai. Eu exerço aquilo que eu gosto de fazer. O dinheiro é uma consequência, ele acaba vindo a partir daí. Quando a gente faz alguma coisa genuína, quando a gente faz uma coisa que a gente realmente gosta de fazer, e é com paixão, a gente faz melhor. Quando você gosta, né? Quem cozinha, quem faz,
É o fazer com amor mesmo que a gente coloca. Pronto. Aí as pessoas assim, não, que nada, isso é balela. Ela queria ver que cortasse o salário. Ela, não, gente, mas é diferente, é mais prazeroso. Isso. E você vai se empenhar, você vai ser melhor naquilo e você vai ser melhor remunerado. Exatamente. Aí você descobrindo os seus lados, os seus pontos, se desenvolvendo internamente, podendo se doar melhor para as pessoas. E buscando aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que realmente te dá prazer, a felicidade ela acaba vindo. O dinheiro é uma mera consequência. É importante. Lógico, ninguém está dizendo que não é importante. Mas se fosse assim, se fosse intimamente ligado, todo mundo que tem muito dinheiro seria extremamente feliz. Não é? E não é isso que a gente vê por aí, não é verdade? Tanta gente, às vezes, solitário, né? Solitário, e sem propósito, sem saber, propósito. tô aqui, sou tio Patinhas, mas Não sei vou o que fazer eu o tô- quê com todas as minhas moedas? E é verdade. Vamos lá, ainda de acordo com essa pesquisa, apesar de não estar totalmente pleno com a própria vida, o brasileiro ele é otimista, como bem sabemos. Então, 87% acredita que a vida será melhor sim no futuro. E para alcançar satisfação no futuro, o principal plano dos entrevistados é viajar e conhecer mais lugares nos próximos 5 anos. Resposta dada por 79% dos entrevistados. Então, Tiana, vamos lá. Ser otimista massa, planejar massa, mas colocar em prática para que aconteça. Como? Ótimo você ter trazido essa pesquisa, porque casa justamente com o que eu estava dizendo. Quando eu não me autoconhecia e eu não me fazia o movimento para me desenvolver, eu acreditava que apenas esse pensamento super otimista ia trazer os resultados que eu gostaria. No momento que eu comecei a me autodesenvolver, eu trouxe muito mais para perto de mim as questões do meu emocional de estado de presença, de gratidão. Então hoje eu penso sim positivamente e observo o meu presente. O que é que eu posso fazer agora? E no passado, quando eu também não fazia esses movimentos, eu acreditava que o excesso de alegria, que é um dos movimentos que o 7 pode fazer quando ele não se desenvolve, era o que importava. E hoje eu entendo que tudo tem o seu momento e que quando eu trago a sobriedade, inclusive, eu passo mais imagem de credibilidade também na profissão. Isso também tem a ver com retorno financeiro e outras questões. Então, se eu não consigo me enxergar, é como se tivesse um óculos e esse óculos estivesse embaçado. Eu não consigo enxergar quando eu me olho no espelho e também fica difícil enxergar quem está ao meu redor. Então, se eu quero ter melhores resultados, se manter em estado de presença é muito importante também. Maravilha. Para a gente finalizar com os dados da pesquisa, diz o seguinte: entre as pessoas que não estão satisfeitas com a vida e acham também que não vivem ao máximo o que deveriam viver, a maioria são mulheres. Elas estão insatisfeitas com a vida profissional, social e com a qualidade de vida. Mel, é um reflexo ainda de todo o machismo que a nossa sociedade está impregnada, né? Isso aí carrega uma carga de que a mulher tem que... Eu costumo dizer que a gente não tem que nada. A mulher não tem que nada. Ela não tem que ser mãe, ela não tem que não ser mãe, ela não tem que absolutamente nada. A gente pode absolutamente aquilo que a gente quiser. Só que existe uma carga muito pesada pra gente. A gente... você precisa ser feliz, você precisa ser mãe, mas eu não quero ser mãe. Não, mas tem que ser mãe, toda mulher tem que ser mãe, porque senão não descobre... Não, mas eu não quero. Essa dialética, essa dureza da vida da gente acaba trazendo pra gente essa carga maior. Mas eu tenho muita esperança no futuro. Sinceramente, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu tô vendo essa molecada... Eu vejo isso por cima de um do muro. muro. Sinceramente, eu tô vendo essa molecada vindo aí com mais respeito, vindo aí entendendo, a gente vendo até alguns programas de televisão em que você vê que isso é o foco, né? O machismo, a masculinidade tóxica tá sob o refleitor aí. E acho isso fantástico. Não é? Quanto mais se fala, mais se debate, mais a gente consegue realmente, na prática, mudar a situação. Isso. Estamos chegando no finalzinho do programa. Eu sei que a gente tinha conversa aqui para mais 3 horas, mas eu quero sair daqui com uma dica de vocês. Eu vou começar com o Mel, que já está nesse assunto aí. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e conversasse com a pessoa que está hoje vendo o programa e falasse assim: eu quero dar um passo à frente e mudar minha vida profissional, mudar minha carreira. O que você pudesse dar uma dica para ela, o que você faria? Bom, se eu pudesse te dar uma dica, eu te convidaria para poder seguir a Tiana, poder me seguir também, que a gente tem alguns espaços em que a gente discute bastante isso, em que a gente se conhece melhor. Quando a gente se conecta consigo mesmo, se você se conectar melhor consigo mesmo,
sua vida vai ser mais fácil, vai ser mais prazerosa. Tiana, para aquela pessoa que está insatisfeita não só com a vida profissional, mas com todos os aspectos, o que fazer agora para alcançar essa tal felicidade? Uma das coisas que eu acho bem importante é a gente parar um pouco, refletir, se olhar no espelho e dizer pra gente o quanto eu me amo. E se essa resposta for muito intensa, o que eu posso fazer hoje para que eu possa transformar a minha vida? Uma das coisas que eu fiz e que eu trouxe grandes resultados foi abraçar o autoconhecimento. Por isso que eu sou apaixonada pelo Enneagrama, por isso que eu compartilho com o máximo de pessoas possíveis, pessoas que eu não conheço, pessoas da minha família, porque eu acredito que a gente pode se tornar alguém melhor. E quando a gente se torna alguém melhor, a gente consegue ser muito mais feliz nessa vida. Eu também acredito. Muito obrigada pela presença de vocês, foi super gostoso o tema, adorei saber mais, já tô aqui, ótimo. Vou querer saber se meu tipo é um mesmo. Quero melhorar, afinal de contas, né? Todos nós merecemos pra gente e pra humanidade, não é isso? Um beijo, até o próximo ponto de vista. Tchau, tchau.